Você já ouviu falar em dano ao erário? Muita gente acredita que se trata de um crime, mas na maioria das vezes é uma mera irregularidade administrativa, até mesmo uma simples impropriedade. Pior de tudo é que advogados que não têm conhecimento sobre esse tema acabam entregando peças de defesa cheia de juridiquês, cheia de jurisprudências, cheia de dados totalmente desnecessários para a avaliação da administração e perdem a oportunidade de fechar o processo, muitas vezes numa simples sindicância que está apurando essa situação. Nós já vivemos casos como esse e eu vou falar para você nesse vídeo. Fique aqui até o final. Neste vídeo eu quero te mostrar aqui uma defesa estratégica no passo a passo numa sindicância de apuração de dano ao erário. Você vai ficar comigo aqui até o final e você vai sair daqui com ideias práticas para você aplicar ao caso concreto, seja seu, seja do seu cliente ou de alguma pessoa que você esteja ajudando num caso como esse. Não pense que isso é difícil de acontecer, muito pelo contrário, é muito comum. Você é especial se está assistindo esse vídeo, porque ele faz parte de uma série de defesas estratégicas que eu estou fazendo dentro do direito militar. E essa peça completa, como também outras, estarão dentro do kit que eu estou desenvolvendo, retirando peças de casos reais que eu uso no meu dia a dia no meu escritório. Peças prontas que, claro, você vai adaptar ao caso concreto, que seja na sua defesa, seja na defesa da pessoa que você esteja ajudando, ou se você é um advogado, está assistindo esse vídeo, vai fazer toda a diferença para o seu cliente. Primeira coisa, o processo administrativo é completamente diferente do processo judicial. E aí cabe uma dessas grandes diferenças é que normalmente a mesma autoridade que acusa será a que vai julgar ao final desse processo administrativo. Isso é importante. O foco no processo administrativo de dano ao erário é, primeiramente, a correção de condutas, eficiência da administração e a responsabilização patrimonial. Não é a busca de cometimento de ilicitude dentro do processo criminal. O processo criminal é outra esfera. Então preste atenção: condutas, correção de atitudes, patrimonial, responsabilização patrimonial e eficiência das questões dos atos da administração pública. A questão criminal é completamente secundária, não tem o foco. Os processos de dano ao erário visam essas três áreas, essas três vertentes que eu acabei de dizer para você. E nesse caso, muitas defesas focadas apenas na questão criminal fogem completamente do que a administração, dentro dos processos relacionados a dano ao erário, busca e às vezes se deriva para uma abertura de outros procedimentos que não era o caso, poderia ter sido fechado exatamente na conduta do dano ao erário. Veja a sequência. A sequência é que a defesa ela tem que ser técnica e estratégica, ela não pode ser emocional. Veja essa dica de ouro. O primeiro ponto que você vai fazer é ler a norma interna do órgão que está apurando o dano ao erário. Ele possui normas próprias. Muitas vezes essas normas são copiadas do Tribunal de Contas,
seja do Tribunal de Contas da União, seja do Tribunal de Contas Estadual. Mas você tem primeiro ir até a fonte. Essa dica vale ouro, porque lá nesta fonte de norma inicial, essa fonte normativa inicial, ela vai balizar toda a sua defesa técnica e estratégica. E aí você começa a se tomar, a se assenhorar, a ter um conhecimento melhor do qual é o objeto que você precisa atender às três vertentes: correção de condutas, a questão patrimonial, certo? E a questão da eficiência. Essa norma vai balizar isso, norma interna. Primeiro, você vai para a norma interna, porque ela vai referenciar outras legislações com toda certeza. E nessa norma interna, muitas vezes você vai já de cara encontrar uma falha já no início da abertura desse processo de dano ao erário. O advogado que domina o processo, ele começa pelo básico, ou seja, a documentação que instrui a portaria de instauração desse processo. Esse é o básico. E o que tem nessa documentação? Nessa documentação você vai encontrar os relatórios de auditoria, as ordens de escala, os contratos administrativos assinados ou não. Você tem que mapear toda essa documentação e, para isso, você vai pedir cópia integral dos autos já para começar o seu trabalho aprofundado antes de se debruçar para realizar, para escrever a peça de defesa. Nessa leitura, você vai fazer uma escala referenciada do tempo, uma linha temporal. Quando que começou, quais são os contratos, as assinaturas, as datas. Essa linha temporal ela é muito importante e muitas vezes nessa linha temporal você já encontra falhas que anulam completamente o processo. Após você montar a linha do tempo dos fatos, que é uma linha cronológica que você vai ter toda uma visão geral do que aconteceu dentro do período que foi considerado, você vai ter uma visão estratégica já para poder iniciar a próxima fase, que é montar a sua linha de defesa, que é a matriz de defesa. Nessa matriz de defesa, você primeiro vai identificar o fato que está sendo apurado, ele é realmente ilícito? Esse fato existe mesmo? Nessa situação, você identificou que o fato, sim, ele é ilícito e o fato existe. Você, em relação ao seu cliente, há um nexo causal entre a conduta do seu cliente e essa ilicitude? Esse dado ele é muito importante, porque você vai verificar a conduta do seu cliente, assinou, fez a pesquisa de mercado, fez alguma coisa, a conduta dele vai te dar o nexo causal entre o dano ao erário que está sendo apurado e a conduta dele. Após verificar, você vai para o terceiro passo, houve erro na interpretação da norma, então preste atenção que se há um erro grosseiro, um erro claro, fato e detectável, essa situação ela é considerada como dolo, né? Segundo uma nova interpretação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, eles estão atentos. Então, numa interpretação, num dado, numa observação grosseira, houve um erro, houve uma situação que você não consegue afastar, trazer uma culpa, né? Mas sim um dolo direto, sim. Agora, se a interpretação que o seu cliente teve nessa norma dá para ele uma possibilidade de culpa, se for culpa, vai afastar sim a responsabilização por dano ao erário. E o último passo é verificar a ampla defesa e o contraditório. Então,
Na situação que você está apurando, houve ampla defesa, houve contraditório, nesse caso, então nessa matriz de responsabilização, nessa matriz de defesa que você está verificando, você vai passar por esses passos que são extremamente importantes e após isso você vai já ter um delineamento da defesa que você vai fazer do seu cliente. Esses dados que eu falei para vocês, eles fazem parte do kit jurídico de defesa militar das peças que eu uso diretamente no meu escritório. Como eu falei, eu estou produzindo um kit com essa peça sobre defesa em dano ao erário, mas em outras defesas em direito militar. São várias peças, inúmeras peças que eu tenho e vou disponibilizar nesse kit jurídico para você. Agora, preste atenção, né? Você precisa ter um cuidado muito grande. A peça, ela vai te dar uma direção, mas o caso concreto, analisado, estudado dos passos que eu passei anteriormente, que é o quê? O primeiro ponto é você acessar os autos do processo e ler. Não vai sair uma boa defesa se não houver uma boa leitura com um olhar clínico, né? Um olhar clínico para você depois aplicar com os dados nessas peças que você vai ter acesso. Eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente defesa. Para você se diferenciar nessas questões de dano ao erário, evite uma linguagem muito judicial, uma linguagem técnica jurídica muito rebuscada. Por quê? Você tem que usar os princípios mesmos do direito administrativo. A regra que você vai atuar no caso concreto sempre é focada no direito administrativo. Por exemplo, em vez de você requerer o deferimento da tutela de urgência, você vai pedir o quê? Requerer o conhecimento e a leitura da defesa da minha manifestação nesses autos administrativos. Outro ponto, em vez de você dizer o réu nega a autoria, você vai dizer o agente, neste caso, nega a possibilidade de ter cometido o ilícito administrativo. Nesse ponto, preste atenção que a linguagem muda e isso você deve estar atento, porque os princípios administrativos são os que são analisados mesmo com uma visão jurídica, mesmo que os agentes que utilizem essa linguagem, eles sejam muitas vezes advogados, eles estejam, né, atuando numa função jurídica, porém a linguagem da administração nesses casos ela é diferente. E o grande segredo nessas questões é que uma defesa ela não precisa ser necessariamente combativa. Muitas vezes se o seu cliente ou se você que está assistindo esse vídeo aqui precisa de uma peça jurídica como essa, está passando, às vezes você pode reconhecer parcialmente a irregularidade administrativa nesse caso e aí pedir o parcelamento do débito, a diminuição do valor daquele dano, porque ele não foi integralmente feito. Muitas questões administrativas, muitas obras, elas são realizadas e os laudos periciais trazidos nos autos, eles são inconclusivos. E é onde a defesa vai atuar para minimizar o impacto que é dado. Porque qual é o objetivo? É arquivar esse processo de dano ao erário e não ser aberto um outro processo numa outra esfera, seja a esfera civil, seja a esfera criminal. Então a defesa ela tem que atentar para isso, buscar fechar dentro da administração esse processo de dano ao erário. Lembre-se do que o bom processo ele precisa, o que ele está buscando? Ele quer buscar a eficiência e nesse caso o advogado vai saber
usar a técnica e o pragmatismo para atingir o interesse do seu cliente. Se você quer aprofundar seu conhecimento nessa área, eu vou convidá-lo a se inscrever no meu canal, clicar no sino aqui para receber as notificações sempre que eu estou fazendo novos vídeos e procure no link aqui que você vai ter acesso ao nosso kit jurídico militar. Inclusive, eu estou gravando aulas específicas sobre temas próprios para que você possa atuar e se defender ou ajudar algum amigo nessa área muito especializada do direito, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e Ele está conosco, em nome de Jesus Cristo.